Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma pequena reflexão. E os versículos bíblicos que nós vamos usar está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos ler do 16 ao 18. Diz a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nestes versículos, Paulo, ele vai dar uma série de ordens que indica elementos que são indispensáveis para viver o cristão. No verso 16, ele vai dizer: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. E esta também é a exortação de Paulo aos cristãos em Filipos. Em Filipenses 4:4 ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E quando Paulo fala a respeito de alegria, ele está preso, ele está acorrentado. Para o cristão, a alegria não é o resultado de uma vida fácil, uma vida sem problema, ou das mudanças das circunstâncias, mas uma atitude profunda e constante que vem da fé em Cristo. A mensagem cristã que nos foi transmitida tem o objetivo de nos fazer entrar na comunhão com Cristo, que nos dá a alegria completa. É o que nos ensina João na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no verso 4. Portanto, o Evangelho é esse convite ao homem para a alegria de estar na comunhão com Cristo. E o mandamento da alegria, ele está nas Escrituras, nos livros da lei, nos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse. A Bíblia ensina essa alegria teimosa, que não significa um sorriso nos lábios, mas numa confiança interior, de confiança, de esperança e de satisfação em Deus. Nós temos que lembrar também que a alegria, ela é uma virtude do fruto do Espírito, que é descrita lá em Gálatas 5:22. E o Espírito que está em nós capacita-nos para viver esta alegria, mesmo em meio às maiores adversidades. Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias. Deus é a fonte da nossa alegria e de todas as bênçãos que nós recebemos. Então, a prática da alegria é oferecer resistência à tristeza através da alegria da presença de Deus na vida daqueles que o buscam. Mas é claro que nem todo tempo é tempo de felicidade. Nós vivemos num mundo onde há dor, há morte, há pecado, há tristeza. E como bem disse Salomão, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Então nós vamos ter dias de sol, mas nós vamos ter dias nublados. Nós vamos ter dias de saúde abundante, mas nós vamos ter dias de doença. Nós vamos ter dias em que nós estamos celebrando a vida com o nascimento e dias em que nós enterramos os nossos entes queridos, dias de vitórias e dias de derrotas. O próprio Jesus, que é a fonte de toda a alegria, ele teve os seus momentos de tristeza. O que nós precisamos entender, já que nós sabemos que está em Cristo não nos isenta de sofrimento, é que esse dia de dor, de tristeza, de choro, ele virá. Mas ele não pode durar para sempre. Ele precisa passar. E nós não podemos viver em função dos dias maus, a gente não pode viver em função do sofrimento que nos alcança. A tristeza ela precisa cumprir o seu papel e ela precisa ser substituída pela alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é o que nos ensina o Salmo 30, no verso 5. Então a exortação de Paulo é: alegrai-vos sempre. E esse sempre indica que o que deve ser constante nas nossas vidas é a alegria. A alegria que Deus nos dá pelo seu Espírito, que Ele mesmo é fonte. Que se nós buscarmos essa alegria nas coisas terrenas, nós com certeza seremos frustrados. Quando o problema de nós buscarmos essa tal felicidade nas coisas terrenas, é que muitas vezes nós acabamos nos conformando com uma alegria que é rasa, que é pequena, que é superficial, enquanto a alegria que Deus tem para nós é uma alegria muito maior. A alegria de conhecê-lo, de amá-lo e de glorificá-lo. E com Jesus nós não estamos alegres.
Porque estar fala de algo que é circunstancial, mas nós somos alegres, porque ser fala de algo que é intrínseco a nós. Então, claro que nós podemos não estar alegres pela circunstância, por um momento de dor e de tristeza, mas se nós temos Cristo, nós somos alegres. E para você entender o que significa não estar alegre pela circunstância, mas ser alegre pela presença do Senhor nas nossas vidas, eu quero te contar uma história. Você conhece o hino Sou Feliz com Jesus? Esse hino ele foi feito por Horácio Spafford, que era um advogado em Chicago, e ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas. E o primeiro baque que essa família sofreu foi a morte do seu filho, ainda com 4 anos, de uma febre fortíssima. E mais para frente, eles vão ter também uma perda financeira por conta de um incêndio que aconteceu na cidade deles. E avançando na história de Horácio, nós vamos vê-lo agora muito alegre, combinando uma viagem em família para encontrar um amigo evangelista na Europa. Mas no dia do embarque aconteceu um contratempo e Horácio ele não pôde embarcar, mas ele enviou a sua esposa e as suas filhas na frente. E uma tragédia aconteceu. O barco onde estava a esposa e as filhas de Horácio se chocou com outro navio e afundou. As 4 filhas de Horácio faleceram e só a esposa sobreviveu. Quando Horácio ele ficou sabendo do acontecido, ele pegou imediatamente um navio para se encontrar com a esposa. Em determinada altura da viagem, alguém comunica a ele que eles estão passando próximo ao lugar onde as filhas dele morreram. E ele fica tão comovido que ele entra na sua cabine e ele vai escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Esse belo hino ele foi feito no momento de grande dor, mas também foi um momento em que Horácio ele pôde desfrutar da paz que excede todo entendimento que só Cristo pode dar. Quando nós falamos desta alegria bíblica, a nossa mente limitada às vezes se questiona, mas essa alegria só Cristo pode nos dar. O verso 17 ele vai dizer: orai sem cessar. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua escritura e da sua palavra, mas nós precisamos também completar esta comunhão com oração. Imagine você encontrar um diário de um desconhecido. Um diário é uma escrita muito íntima. Mas se você conversar com o dono desse diário, conversar a respeito das coisas que ele escreveu no diário, aquelas palavras vão fazer muito mais sentido para você. Quando nós temos um relacionamento íntimo de comunhão com Deus através da oração, aquilo que nós lemos na sua palavra começa a fazer muito mais sentido para nós. É por isso que a oração é tão vital, é tão necessária. E é por isso que se nós não temos oração na nossa vida cristã, nós definhamos. Quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso maior exemplo, nós vemos o quanto a oração era importante para Jesus. Nós vamos ver constantemente nas Escrituras Jesus orando com outros, orando pelos outros, orando a sós com Deus. Nós vemos a importância que foi a oração no seu ministério. Quando ele precisava tomar uma decisão, a gente vai ver ele ir à parte, conversar com o Pai. Era isso que dava forças a ele, o equipava para as batalhas que ele precisava enfrentar. E era isso que mantinha vivo o relacionamento que o sustentava, que era o relacionamento dele com o Pai. Então, se nós como cristãos, nós queremos ser mais parecidos com Cristo, isso com certeza vai passar por imitá-lo nesse quesito da oração. A oração, ela nos leva a ter um coração quebrantado. A oração, ela nos humilha e nos transforma. Porque quanto mais tempo nós passamos com o Altíssimo e a revelação de quem Ele é, nós olhamos para nós, vemos quem nós somos à imagem de Deus. E nós vemos a necessidade que nós temos dele. A oração também nos ajuda a vencer as tentações. O próprio Jesus vai instruir a Pedro, em Mateus 26:41, que ele ore pedindo forças para vencer a tentação. E a verdade é que a oração, ela nos ajuda a enfrentar e a superar todas as dificuldades das nossas vidas.
Nas Escrituras nós somos chamados e encorajados a orar continuamente, perseverantemente. Em Lucas 18, dos versos 1 a 8, Jesus conta a parábola do juiz iníquo. E como a própria Bíblia deixa bem claro, essa parábola fala do dever de orar sempre e não esmorecer. A oração ela deve ser um exercício progressivo, uma prática constante e ininterrupta. Não existe uma vida de oração se nós oramos esporadicamente. Nós devemos orar sempre, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E agora eu vou fugir um pouco do meu script para falar algo prático a respeito de oração. Algo que mudou a minha vida de oração. Embora eu ainda precise crescer muito nessa área, é o desejo do meu coração. Mas se tem um conselho que mudou a minha vida de oração, é ore sem vontade. Às vezes a gente mistifica e espiritualiza demais. E muitas vezes a gente não tem vontade de orar. E por não ter vontade de orar, nós não oramos. E nós escolhemos não orar. Mas aí nós definhamos espiritualmente. Mas se você parar de mistificar isso e impor isso a você como uma disciplina, você vai conseguir ter uma vida de oração frutífera. Sabe por quê? Porque acontece, nós somos seres humanos ilimitados. Muitas vezes era o que eu pensava, eu dizia, eu vou chegar a Deus sem vontade de orar, isso vai ser mecânico, eu vou até ofender a Deus com essa oração mecânica. Mas Deus conhece as nossas limitações. E assim como nós fazemos com o exercício físico, que nós nos impomos mesmo sem vontade, é raro uma pessoa que tenha no início da sua vida esportiva, ela vá com vontade, mas ela vai impondo isso a si. Mas à medida que ela vai fazendo, os resultados que ela vai vendo, ela vai tendo mais vontade de continuar. E vai chegar um momento que o próprio corpo vai sentir necessidade de ter o exercício físico. A oração é do mesmo jeito, nós vamos nos impor aí. Mas à medida que nós vemos o fruto dessa vida de oração, nós vamos ser instigados a continuar e a ter mais frequência. E o nosso corpo, ele vai sentir, a nossa alma, nosso espírito vai sentir a necessidade de orar mais. E voltamos ao script. Então, para destacar essa importância de nós orarmos perseverantemente, Jesus vai contar essa história desta viúva que insistia com esse juiz para que ele julgasse a sua causa. E por muito tempo aquele juiz, ele não quis atender aquela mulher, mas ela insistia tanto que ele acabou decidindo julgar a sua causa. Então o pedido da viúva é um retrato daquilo que nós como cristãos devemos fazer, que é orar perseverantemente. Ela sabia que não tinha condições e ela não tinha competência para resolver o seu problema. É por isso que ela vai clamar, ela vai pedir a alguém que ela sabe que tem poder para julgar a sua causa. Então a viúva, ela representa essa vulnerabilidade humana de alguém que não tem forças, de alguém que não tem influência, mas que reconhece que existe alguém que pode mudar a sua história. A perseverança da viúva é para nós esse estímulo, para que nós oremos perseverantemente, incessantemente, continuamente. Nessa parábola também Jesus ele faz um contraste entre o juiz iníquo e o nosso juiz celestial. Enquanto que o juiz iníquo ele é impiedoso, ele não teme a Deus, ele não respeita os homens. O juiz celestial ele é bom, ele é compassivo, ele é gracioso e ele é misericordioso. Por causa da perseverança dessa viúva, o juiz impiedoso atendeu a sua petição. Se um homem de uma índole tão perversa foi capaz de ser convencido por conta da insistência da mulher, imagine o nosso Deus celestial. Com certeza ele acudirá aos seus filhos. E esse contraste ele fica muito nítido no verso 7, quando Jesus pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que tardio para com eles? Jesus vai estimular aos cristãos que orem sem esmorecer, porque Deus escuta os escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E no final dessa parábola, no verso 8, ele vai encerrar com uma reflexão. Ele vai perguntar: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa reflexão não é só sobre a nossa fé e a nossa vida de oração hoje, mas como nós permaneceremos
até a volta de Cristo. Porque o desejo do Senhor é que Ele possa nos encontrar contínuos em oração e com esperança, para que nós passemos pelos dias difíceis da espera até que Ele volte. A terceira ordem de Paulo é: em tudo dai graças. Isso fala sobre gratidão. A vontade de Deus é que nós possamos desenvolver um coração grato, independente daquilo que nos aconteça exteriormente. O ser humano, ele tem a tendência a olhar apenas para o que lhe falta. E com isso nós nos tornamos pessoas que reclamam, que lamentam, que murmuram. Aliás, murmuração foi um dos pecados que cometeu o povo de Israel na saída do Egito. Aí nós olhamos para eles e dizemos assim: mas que povo ingrato, como é que eles podem ser assim, mesmo diante da provisão sobrenatural de Deus? Era nuvem, era coluna de fogo, era as roupas e os calçados que não envelheciam, era o maná todos os dias para alimentar, era a água saindo da rocha. E mesmo assim nós vemos um povo reclamão e insatisfeito. Mas será que isso não acontece conosco? Será que os nossos corações não estão insatisfeitos, mesmo com toda a provisão que Deus dá todos os dias? Se nós aprendermos a ser gratos em todas as coisas, mesmo nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração, ela fará com que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas e a nosso favor. Paulo, ele aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Em Filipenses 4, do verso 11 a 13, ele declara assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente aprender a estar contente não significa que nós não almejamos coisas maiores e melhores. Significa que enquanto essas coisas maiores e melhores elas não chegam, nós somos gratos por aquilo que temos. Nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos. E nessa posição de gratidão, a força e a graça do Senhor se manifesta. É por isso que Paulo pôde dizer confiadamente: tudo posso naquele que me fortalece. Em Lucas 17, nós vemos a cura de 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. A gente não pode dizer, é claro, que os outros 9 não se sentiram gratos, mas a atitude deles mostra que eles não se importaram de voltar para agradecer. A gratidão, ela precisa ser mais que sentida, ela precisa ser demonstrada. Então, mais que dizer muitos obrigados nas orações, a gente deveria viver uma vida que demonstrasse a gratidão que nós dizemos sentir. A gratidão é o estilo de vida daqueles que confiam num Pai de amor, que sabem que os planos dele são maiores e melhores que os nossos. A gratidão não vem de um coração mimado que quer que Deus faça a nossa vontade nas nossas vidas, mas de um coração que entende que Deus é soberano. A gratidão, ela faz parte da rotina daqueles que não merecem, que sabem que não merecem nada, mas que pela misericórdia de Deus eles são abençoados. A gratidão, ela permeia os corações quebrantados, os corações humildes, que sabem que por mais que eles façam, eles não vão conseguir entender ou mensurar a bondade e o amor de Deus. Que nós possamos entrar na presença do Senhor com ações de graças. E que as nossas almas possam bendizer ao Senhor, não nos esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Para finalizar, Paulo, ele vai falar a respeito de alegrar-se sempre, orar sem cessar e em tudo dar graça. Sempre, sem cessar, em tudo. Isso fala de constância. Se você for reparar, uma das coisas que eu repeti em todas as coisas foi: a gente não tem essas coisas nas circunstâncias. Porque senão se a gente colocar o nosso coração nas circunstâncias, a gente vai viver numa eterna montanha russa. Porque as circunstâncias, elas mudam cotidianamente. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. A preocupação do Senhor em toda a sua palavra é que o nosso coração esteja ancorado nele, esteja firme nele, para que todas essas coisas possam ser reais nas nossas vidas. Porque se o nosso coração estiver em Deus, nós vamos conseguir orar sem cessar, nós vamos conseguir em tudo dar graça, nós vamos conseguir nos alegrarmos mesmo quando as circunstâncias não estão bem.
A preocupação do Senhor é que nós estejamos firmes nele. Se nós de fato estamos firmes no Senhor, assim como Paulo falou em 2 Coríntios 4, nós podemos ser atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós teremos em nós a marca da morte de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.